Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha mais um programa Ponto de Vista, espaço reservado para que você conheça as mais variadas opiniões sobre os mais diversos assuntos. Neste programa recebemos vereadores Dinho Eleodoro dos Santos, o Adeildo, o Dinho aqui conosco, do Solidariedade, e também o vereador Doda, do PSD. Sejam bem-vindos, senhores, à TV Câmara, ao programa Ponto de Vista. Dinho. Obrigado, Márcio. Eu gostaria aqui de inicialmente cumprimentar todas as pessoas que nos assistem nesse momento. A gente está aqui à disposição para bater um papo, falar sobre a cidade, os problemas, o que vem acontecendo e as projeções para o futuro. Doda. Obrigado, Márcio. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui conversando com o telespectador, passando informações referentes à situação da Câmara e cumprimentar as pessoas que ficam por trás dessas câmeras, né, que prestam serviço aqui na TV Câmara. Estamos aqui à disposição mais uma vez para poder conversar com o telespectador. Como é que vocês preferem o tratamento? Dinho, Doda, Adeildo? Dinho, Doda. Dinho e Doda. Quando eu comecei a carreira política, estava lá o nome Adeildo, aí quando a pessoa entendia o Adeildo, ia falar o Eleodoro, eu falei, não, fica Dinho, fica mais fácil. Então, mas como previsto que é apelido de infância, então a gente carrega o Dinho. Dinho e Doda. Senhores, 2016, um ano de crise, um ano atípico, a arrecadação afeta direto todas as atividades do município. Né? Tanto na questão do atendimento ao público, também nas prestações de serviços. Como é que vocês veem esse quadro neste final de 2016? De 2015, perdão. Um ano turbulento, um ano realmente para ficar na história. Com certeza, Márcio. Eu venho dizendo aqui na Câmara, em todos os lugares que eu participo, eu tenho dito, Cubatão é a cidade mais rica, uma arrecadação fabulosa de 1 bilhão e 300 milhões. Nós somos o maior polo industrial, em que pese estejamos passando uma crise no nosso país, devido à forma de desgoverno do governo federal também, mas Cubatão tem a sua peculiaridade. Agora, digo e repito, se você gasta acima do que você ganha, do que você arrecada, é lógico que vai ficar no vermelho. E Cubatão, enquanto não mudar a forma de administrar, através da forma como vem gastando a maior, com esses contratos fabulosos, vamos ter sempre esses problemas que estamos acompanhando na nossa cidade. Hoje é a CUSAM, ontem foi a ProSaúde, tem o problema dos nossos professores, tem o problema de outras empresas que deixam de receber. Então, se não houver, Márcio, não tem mágica, mas se não houver um choque de gestão, uma administração com gestão de pulso, acontece o que está acontecendo aí. Eu concordo com as palavras do vereador Doda. A gente percebe que, infelizmente, quem é da cidade sabe. A administração ela perdeu totalmente o rumo. O que acontece na sua casa, você que nos assiste, se você ganhar R$1.000 por mês e gastar 1.200, 1.500, a conta não fecha. Vai ter um momento que vai explodir. E foi o que aconteceu com o orçamento de Cubatão. O problema aqui não é em relação ao que se arrecada, mas sim ao que é gasto da forma que é gasto. Se temos como exemplo aqui o contrato da locação dos computadores. Um contrato que já era robusto, R$9 milhões por ano. Esse contrato foi para R$16 milhões por ano. Contrato de locação. De locação. A conta não fecha, não tem como. A senhora prefeita assinou um acordo com indícios de corrupção com a ProSaúde de mais de R$20 milhões para pagar em decorrência dos atrasos nos pagamentos e reajustes da ProSaúde nos anos anteriores a este. O que acontece? 1 milhão por mês. A conta não fecha. A mesma prefeita que aumentou esse contrato agora da ProSaúde que estava em vigência de 4.600 para no dia 18 de janeiro agora, ela aumentou para R$6 milhões por ano. Então, assim, desculpe, R$6 milhões por mês, R$72 milhões por ano. Explodiu. Finanças de Cubatão. Cubatão hoje é uma cidade falida. Nós temos uma dívida hoje com a Pro de mais de R$30 milhões. Fundo de Previdência dos servidores, incluindo a questão da saúde, também da Caixa de Previdência e Saúde, são mais de R$30 milhões devidos. Então, 30 da ProSaúde, com mais 30 da Caixa de Previdência, são 60 milhões. E ainda assim, temos problemas, como mencionou o vereador Doda, com a Marvin, com a HBB, que assumiu o hospital, com todas as terceirizadas, atrasando os pagamentos
agora com a Corsã, os trabalhadores falando em fazer greve. Então é isso que aconteceu. A administração perdeu o rumo. E o que é necessário para poder arrumar o prumo? Primeiro, lembrando, as pessoas devem questionar, mas aí o que faz os vereadores? Já que uma das nossas funções é justamente fiscalizar o Poder Executivo. Nós temos realizado essas denúncias. Recentemente agora, eu e o vereador Doda, nós apresentamos denúncia em relação à questão da educação, à questão da Corsã, mais próximo agora, a essa questão da ProSaúde. Então a gente está denunciando. É que também o que vem atrapalhando é a troca constante de promotores na cidade. O promotor, quando inicia um trabalho de investigação, de repente, ele está um mês aqui, é trocado. Mas a gente sabe que pode demorar, mas a justiça vai ser feita e os culpados serão punidos por todo esse desmando que acontece na cidade hoje. O vereador Doda, ele tem uma singularidade durante a sessão, que é a placa no 1 bilhão e 300, que o senhor há anos carrega esta placa e coloca na sua mesa quando da sessão ordinária na Câmara. Isso representa uma expectativa de orçamento. Mas o que de fato acontece com o orçamento nosso? Nós tivemos queda de receita, nós tivemos redução de orçamento, arrecadamos a menos. O que de fato acontece e quais são os números que nós realmente podemos ter como sendo verdadeiros? Márcio, toda gestão, todo ano, ele é obrigado a encaminhar para a Câmara o orçamento estimado do ano posterior. Ou seja, nós estamos no ano 2015, para 2016, em breve estará sendo protocolado nessa casa o orçamento estimado para 2016. Então sempre bateu, sempre arrecadou em cima daquilo estimado, porque é feito todo um levantamento em cima disso. E o que acontece na nossa cidade? Não vem caindo a receita, vem aumentando e todo o orçamento estimado tem batido. A cidade tem a sua arrecadação, a cidade é industrial, a cidade tem o seu recurso e ainda tem uma peculiaridade maior, que é o governo federal, que são os convênios. Então, agora, eu volto a dizer, se não houver gestão, assumiu, você tem que estar preparado, você tem que saber o que a cidade tem como arrecadação, onde são as prioridades para se investir, como é que você explica, o vereador Dio colocou bem, como é que você explica um gasto de 16 milhões e 800 mil com a informática da municipalidade por um contrato de 1 ano? Não tem condições, alguns contratos absurdos. Então, a arrecadação está aí. Agora, se você gasta mais do que arrecada, é lógico que a conta não fecha. Um exemplo dado também pelo vereador, hoje se você ganha 5 mil reais por mês e você gasta 7, todo mês você vai ficar no vermelho. Então você tem que priorizar, essa é a minha opinião, eu entendo desta forma. Uma administração ela tem que priorizar a prioridade. Qual é a prioridade deste momento? É a saúde? É a educação? Então você tem que priorizar. Agora, se não tem a rédea e o controle da coisa, você pode ter uma fortuna, que pode ter um orçamento de 10 bilhões, a coisa não funciona. Agora, precisa ter um choque de gestão, diminuir os cargos de COs, esses contratos fabulosos. É por aí que a administração tem que fazer uma avaliação do montante que arrecada, do seu montante do tesouro e dos problemas que você tem para poder priorizar. A saúde e a educação é prioridade, mas não pode deixar de observar as demais prioridades. Agora, nunca gastar a mais do que arrecada. Receita corrente líquida tem sendo sempre superávit? Está sendo acrescida? Primeiro, Márcio, é importante mencionar, como disse o vereador Doda, a prefeita, em todas as entrevistas dela, ela tem sempre reclamado da queda da arrecadação. População que nos assiste nesse momento, é mentira. A arrecadação de Cubatão não caiu. Você tem ideia? Qualquer cidadão pode entrar no site do Tribunal de Contas, Portal Cidadão e fazer uma pesquisa. Receita corrente líquida, somente os valores arrecadados pelo município, excetuando-se aí os valores provenientes de convênios, verbas advindas dos governos do Estado e do governo federal. Em 2009, primeiro ano de governo da prefeita Márcia Rosa, 550 milhões de reais. Em 2013, o balanço já consolidado, 772 milhões. Nós tivemos em 4 anos mais de 220 milhões de reais. Agora, as despesas aumentaram muito mais do que aumentou-se a arrecadação.
Você teve uma projeção aí de 50 milhões a mais por ano. Agora, infelizmente, o que se gastou foi muito mais do que isso. Quando a prefeita fala nesse momento a respeito da situação da Uzi Minas, que inclusive ela já se aproveitando da situação, diz, olha, se a Uzi Minas fechar as portas, eu não vou ter como pagar o servidor já agora. Isso é mentira. Se não pagar o servidor, o salário do servidor ou o 13º do servidor, não é por conta do fechamento de parte da Uzi Minas, é por conta da incompetência e da irresponsabilidade do governo agora na gestão dela. Por quê? Primeiro, o IPTU vai ter alguma diferença? Não. A pequena diferença que vai ter no momento agora é em relação ao que se arrecada com o ISS, que já é agora mensalmente de acordo com o que você produz. Até o final do ano, teríamos aí o quê? 2 milhões de reais? Não chegaria a 3 milhões de reais, o que é ínfimo diante do que se arrecada e diante do que estava previsto e que a gente vem aumentando. Agora, quando você coloca a questão do ICMS, que vai reduzir, mas o que se produz agora, você não tem o impacto neste ano, mas sim para 2 anos depois. O impacto vai ser em 2017. Então, é fato que o próximo prefeito vai encontrar uma bucha, isso é fato, isso é verdadeiro. Uma ou várias, né? Provavelmente, só em relação a esse fechamento de parte das Uzi Minas, nós teremos aí, em média, uma redução de cerca de 80 milhões de reais. E aí, se não tivermos uma administração que seja responsável, que vá cortar esses gastos desnecessários, aí sim a cidade vai parar. Aliás, é o que se encontra hoje. A cidade parou hoje. Parou nas mãos do PT, do governo municipal, da prefeita Márcia Rosa, que infelizmente tinha um discurso quando era vereadora, mas principalmente agora, nesse segundo mandato, ela mudou totalmente. Em relação à Corsã, por exemplo, se me permite continuar a minha fala, a Corsã, o que aconteceu? Ela, quando foi vereadora, teve projeto de lei que nós assinamos junto com ela, onde que falava para não ter perseguição aos trabalhadores da Corsã. Os trabalhadores da Corsã que acabavam sendo demitidos por conta da sua posição política. Em 2008, setembro de 2008, esse projeto foi apresentado e foi aprovado. Quando é agora, para ter o quê? Você tem que ter um procedimento administrativo antes de ter uma demissão. Quando é agora, está aí. Começou, pelo menos na data que nós estamos gravando hoje, já uma funcionária de nome Edivânia sendo demitida. E hoje já tem manifesta que está para tentar reintegrar essa funcionária e impedir novas demissões. O que aconteceu? Prefeita, você mudou. Esqueceu o que acontecia lá atrás e agora está fazendo igual ou pior a seus antecessores. Nós falamos aqui de arrecadação e o vereador Dinho comentou no número de 2013 de 550 milhões. Não, 772 milhões. 772 milhões. Este ano falou-se em 54% já da folha de pagamento no orçamento. Esse acréscimo, de onde vem? De 2003, de 2010 para cá? Se nós contarmos de 2000, então fica ainda mais absurdo. Mas, na opinião de vocês, o que acontece com essa folha de pagamento? Eu poderia, vereador Doda, me permite? Nós estamos aqui, a comissão que é presidida pelo vereador Doda, a respeito das licenças prêmios. Nós tivemos aí os valores pagos nos últimos períodos aí, valores muito altos, que não respeitaram o decreto 9733 de 2011 e que ajudaram a elevar esse gasto da folha. Fora isso, logicamente, tem outras incoerências que aí também estão sendo apuradas. Agora, o que a gente percebe é que, infelizmente, a administração deixou as coisas acontecerem sem acompanhar. De um ano para o outro, você tem uma folha de pagamento que chega em 53% e que hoje nós já temos aí, o vereador Doda esteve presente à frente da reunião da Comissão de Finanças sobre os valores gastos, foi ouvido aqui o secretário de Finanças, pode até explicar melhor, já o anúncio que não será pago o abono justamente por conta de ter chego nesse limite prudencial. Então o vereador Doda esteve com o secretário de Finanças. Mas isso nós vamos acompanhar logo após o nosso intervalo, no segundo bloco do Ponto de Vista. Estamos de volta no segundo bloco deste programa Ponto de Vista, recebendo o vereador Adeildo Eleodoro Dinho e também o vereador Doda. No bloco anterior, falando um pouco sobre a arrecadação, folha de pagamento, e nós continuamos agora com a palavra com o vereador Doda. Doda, esteve com o secretário de Finanças, então explica para a gente, né? Explica para o nosso telespectador
essa conta, essa matemática que assusta. Nós tivemos, Márcio, a audiência pública, onde nós questionamos o secretário de Finanças referente a justamente o que estamos falando aqui nessa questão da folha de pagamento. Como chegou esse montante quando em 2013 nós tínhamos um montante de 48% da folha, hoje está passando de 52% no limite prudencial, e questionamos como que aumentou este percentual de um ano para outro, como que ele explicava essa questão toda apurada desse montante do 13º, que corre o risco de não pagar, a questão do abono, e ele não tinha uma resposta exclusiva de como aumentou esse montante, como que se deu esse gasto, esse aumento da receita, mas é fácil de explicar. Para onde foi esse aumento? Mas é fácil. Se você vê, como bem colocou o vereador, as licenças-prêmios no ano de 2013, 2014, foram pagos mais de 5 milhões só de licenças-prêmios. Nós temos um número de cargos de COs. Então, se não houver, Márcio, aquilo que eu falei, um choque de gestão verdadeiro, de você levantar, fazer toda a apuração, com total cautela, com total seriedade, você acaba cometendo alguns erros, como que está acontecendo hoje, de não ter o controle. O que a gente percebe hoje na cidade é que falta um controle. Falta realmente o controle geral da administração em todo o seu segmento, não é só na questão da folha. Veja, foi prometido em 2008 o plano de cargo de salário, o plano de carreira. Até hoje, o funcionário público aguarda. Ele falou que não tinha dinheiro, condições de dar o abono agora de novembro e dezembro. Então, quer dizer, perdeu totalmente o controle. Bem, foi dito aqui pelo vereador Dinho, onde nós apontamos também uma série de conturbações na cidade, uma série de contratos que não estão sendo cumpridos, e quase todos os dias nós estamos tendo movimentos na cidade. Então, realmente está claro que o controle foi perdido. Agora, se não houver, Márcio, um choque de gestão, o governo futuro que entrar, não se preparar, não se preparar para a bucha que vai pegar, e conhecer o orçamento da cidade, os problemas da cidade e, acima de tudo, no meu ponto de vista, priorizar realmente, de imediato, a grande necessidade que é a saúde, a educação. Você vê a questão da Uzi Minas, pensar numa frente de trabalho, pensar no trabalhador da cidade, realmente fica difícil. Então, tem que haver um choque de gestão com seriedade, priorizar realmente as necessidades da cidade, mas com seriedade e com responsabilidade. Eu não quero aqui ser o arauto do apocalipse, né? Mas a situação me parece que está caminhando para uma dificuldade ainda maior. Aqui tem uma frase, um ditado popular, que algumas vezes a pessoa vende o almoço para comprar a janta. Seria isso mais ou menos com a cidade, assim, de uma forma bem simplória, isso com a cidade de Cubatão, vendendo o almoço para comprar a janta? Sim, e nós estamos alertando isso. Quem acompanha as sessões na Câmara de Vereadores sabe que desde o meio do ano vem sendo avisado, olha, o orçamento não fecha, a conta não vai fechar. Se não reduzirem os gastos, vamos ter problemas lá na frente. E o que acontece hoje, na verdade, em relação aos fornecedores de Cubatão, quem grita mais alto recebe. Então, aquele que grita mais alto recebe hoje, o que demora a gritar recebe amanhã, o outro vem depois da manhã, e já iniciaremos o ano de 2016 com problemas. Eu pergunto, Márcio, as pessoas que estão em casa nos assistindo, você está satisfeito com o governo atual? Você está satisfeito com a educação na cidade? Você está satisfeito com a saúde? Onde as cirurgias, por exemplo, foram paralisadas, onde nós temos aí demora para realizar exames, onde mais uma vez temos aí a falta de medicamentos. É isso que vem acontecendo. E o governo parece que vive em outra cidade. Porque você vai conversar com as pessoas do governo, vai questionar, eles acham que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Acreditam eles que em 2016, inclusive, vai ter reeleição. E não é isso que a população quer. O que a gente vê na cidade não é esse clima. O que nós queremos, primeiro, o nosso mandato, enquanto vereadores, vai até 31 de dezembro de 2016. A gente faz o nosso trabalho fiscalizando a cidade, denunciando as coisas que estão erradas. Mas o governo, ele faz um mandato, vamos dizer assim, onde não existe a prioridade para a população. Quando você não se dá conta do que vem acontecendo
principalmente na saúde. Você quer saber o que é um governo de verdade? Você procure saber o que está acontecendo na saúde da tua cidade. E a saúde de Cubatão está falida. A saúde de Cubatão está na UTI. Quantas pessoas hoje, você verifica aí, pessoas que precisaram ter um atendimento para fazer a cirurgia, pessoas diabéticas, perderam membros dos pés, perderam dedos. Teve gente que perdeu o pé todo. Por quê? Por causa da irresponsabilidade. E o senhor secretário de saúde brinca com a população. Essa situação que aconteceu agora com a ProSaúde é mais um precatório. É mais uma dívida. Assim como fizeram os prefeitos anteriores, essa prefeita, essa administração vai deixar precatório. O que significa precatório? Precatório significa dívida no futuro que a população de Cubatão vai pagar. Dívida que poderia ser investido na educação, construção de escolas, construção de outras UBS, melhoria no atendimento. Não é isso que acontece. E não é isso que a gente quer. A gente lamenta bastante e vamos continuar fiscalizando e denunciando. Senhores, comentaram sobre a ProSaúde, sobre essa mudança. Existia uma discussão em que a ProSaúde não recebia da Prefeitura. Na verdade, a Prefeitura teria que fazer os repasses. Já a Prefeitura dizia que fazia o repasse. Pergunta aos vereadores, quem realmente estava do lado da verdade, quem realmente estava falando aquilo que era correto? E se realmente a Prefeitura não estava repassando para a ProSaúde, vai repassar agora para outra empresa? Qual é essa situação? Se eu não pago o Chico, eu pago o Francisco? Como é que é isso? Nós tivemos, Márcio, várias audiências com o Ministério Público do Trabalho e ficou claro e comprovado que é a Prefeitura que não estava repassando. Ou seja, a ProSaúde estava falando a verdade. E a ProSaúde ainda falou mais, olha, se não me pagar, eu não tenho como pagar os fornecedores, não tenho como pagar o funcionário, não tenho como pagar os médicos, não tenho como manter os contratos assumidos, tanto que a própria ProSaúde perdeu a credibilidade com os fornecedores porque não pagava, não recebia. Ou seja, o contrato com a OS, com a ProSaúde, se a Prefeitura não repassar o valor, que era um valor absurdo, de 6 milhões, que eu questionei várias vezes aqui no plenário, várias vezes apontamos que é um absurdo, um contrato de 72 milhões, éramos para ter a saúde de primeira, éramos para ter um médico atendendo as pessoas em casa com um contrato desse porte. E nós não temos, bem lembrado pelo vereador, nós não temos cirurgias letivas, foram todas canceladas. Os exames, falta medicamento, um tratamento de última categoria. A saúde da Cubatão acabou, a prefeita conseguiu acabar com a saúde da cidade. Por quê? Porque não honrou o contrato com a ProSaúde. Ou seja, se não repassar, a empresa que administra não tem como manter os seus contratos e pagar os funcionários. Então ficou mais do que comprovado que ela não repassava, tanto que o passivo está sendo discutido para ficar para o próprio município dentro do precatório, para assumir dentro de uma cláusula absurda, cláusula 12.2 apresentada naquele contrato, dizia se a prefeitura não repagasse em dia, não repassasse os valores para a ProSaúde, a ProSaúde teria todo o direito de rescindir o contrato quando bem entendesse. Então não pagava completo, ou seja, se era um valor de 6 milhões, ela repassava 3, 4, 4,5 e nunca o valor total. Então, realmente... Era um déficit no repasse. Continuou um déficit, tanto que tinha uma dívida apontada pela ProSaúde no valor de 33 milhões. Então, realmente, Márcio, o que aconteceu hoje foi isso com a nossa saúde. A prefeita conseguiu acabar com a saúde que lá atrás nós tínhamos a melhor saúde da Baixada e hoje não temos mais por falta de cumprir com a sua obrigação. A expectativa quanto a essa nova gestora, que na verdade quando você contrata alguém para gerir algo seu, você está mostrando que não tem a competência para fazer com que esse serviço funcione. Mas isso já se vem há mais de 10 anos na cidade. Qual a expectativa com essa nova empresa que aí está para prestar esse serviço? Se não houver pagamento, vai ter uma atitude igual da ProSaúde? Nós tivemos uma reunião onde eu, vereador Doda e vereador Ivan Delbrando, com do senhor Carlos, diretor da empresa AHBB. Nessa oportunidade, nós inclusive questionamos ele a respeito dessa situação dos repasses da prefeitura. Isso foi no final do mês de outubro. Os repasses da prefeitura, se teríamos uma continuidade dos trabalhos, se eles seriam normalizados. Naquele momento, ele falou que não teria problemas, que tudo transcorreria bem, que o objetivo da empresa era melhorar o atendimento à população. E nós, naquele momento, os 3 vereadores presentes, informamos, olha, senhor Carlos, a ProSaúde,
ela acabou tendo o serviço precarizado porque não recebia os repasses integrais da prefeitura. Se isso acontecer com a HBB, vai ter o mesmo destino. E ele se demonstrou tranquilo. O que aconteceu? Já no primeiro mês agora, em novembro, primeiro mês teremos o repasse, os funcionários receberam com atraso. Em vez de receber no 5º dia útil, foram receber no dia 12. Aí eu pergunto, as contas dos funcionários, dos mais de 530 funcionários, elas sofreram acréscimo ou não? Tiveram que pagar multa. Porque quem tem para receber não quer saber. É um direito e vai receber a multa. Então já começaram mal, prejudicando os trabalhadores. E começaram mal por quê? Porque a prefeitura não efetuou o repasse na data combinada. Fora isso, complementando as informações aqui do vereador Doda, nós realmente estivemos juntos em várias reuniões, em 3 oportunidades no Ministério Público do Trabalho, em 2 assembleias, e isso no sindicato, e em outra reunião no pátio da empresa. Sempre ao lado dos trabalhadores que são testemunhas dos nossos trabalhos. O que acontece? O que a gente percebe nessa situação toda? É que sindicato, Pró-Saúde, HBB e prefeitura, tá todo mundo no mesmo balaio. Não existiu a preocupação de fato com os 536 trabalhadores que prestam serviço no hospital. Porque se houvesse a preocupação, na verdade o que teria ocorrido, esses trabalhadores teriam recebido suas quitações e iniciado um novo contrato do zero. Mas a gente percebeu, inclusive, na reunião no Ministério Público do Trabalho, a preocupação do secretário de Saúde para colocar essa HBB. Foi uma coisa de louco. Um empenho muito grande. Toda a reunião calado. Quando se aventou a possibilidade de estender o contrato com a Pró-Saúde por mais 4 ou 5 meses, para que se pudesse ganhar fôlego a prefeitura para pagar todas as quitações, aí ele se manifestou. Não, porque eu já conversei com a HBB que não dá. E nós falamos, doutor, a nossa preocupação aqui é não gerar precatório para o município e a nossa preocupação é com os trabalhadores. Mas, na verdade, prevaleceu ali a intenção dele, que era fazer a troca. Porque se a empresa, a Pró-Saúde assinou o contrato dia 18 de janeiro de 2015, esse ano. 9 meses depois não presta mais. Ou seja, a administração atuou para tirar a Pró-Saúde. Onde, o que deveria ser correto, você tem que obrigar, fiscalizar a empresa para que ela faça um ótimo trabalho, desde que você receba. Você tem um contrato e não paga meses que foram apresentados, nem metade do valor é pago, aí não dá, né? E isso nós questionamos, vereador Doda, o vereador Ivan também esteve presente em algumas reuniões, vereador Roxinho, então assim, tá errado. E a empresa HBB já começou também dando problemas agora. Só uma pergunta, vocês comentaram a respeito de 9 meses, né, que foi assinado com a Pró-Saúde. Então houve uma concorrência, um chamamento público. Sim. Essa empresa que agora assume participou do chamamento? Se apresentou? Não participou, o CNPJ dela é de março, gente. Março de 2015 a empresa é fundada e de repente ela já tem capacitação técnica para gerir um hospital de Cubatão. São coisas, né, Doda, que não dá para... E ela já tem essa gestão em outros hospitais, alguma coisa de grande monta, ou está criando essa expectativa em Cubatão? Não, tem outros hospitais, como Lins, parece, o próximo de Lins, que são muito pequenos. Não tem a menor possibilidade se você comparar com a demanda que nós temos no Hospital de Cubatão hoje. E a gente não sabe de que forma foi feito, na verdade, essa capacitação técnica. E aí a gente verifica também que o sindicato não procurou em nenhum momento se preocupar com essa situação. Nós, enquanto vereadores, a gente está dando os encaminhamentos necessários para fiscalizar e vamos continuar sempre dessa forma. Na sequência agora, estamos falando de arrecadação e as dificuldades que se é notada no governo. Nós tivemos aí atraso no pagamento dos aposentados, né, da prefeitura, dos servidores aposentados. Mas isso, nós vamos no último bloco falar um pouquinho sobre os atrasos na aposentadoria, logo após o nosso intervalo, no terceiro bloco do Ponto de Vista. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Ponto de Vista, recebendo os vereadores Dinho e o vereador Doda, participando conosco aqui, vereadores Doda e Dinho, ou Dinho e Doda participando. Senhores, Caixa de Previdência, aposentados, tivemos aí um atraso, o pagamento sendo feito em 2 vezes, e um atraso agora no último mês.
Vereador, inclusive, já esteve bem perto da situação, acompanhou algumas questões envolvendo aplicações da Caixa de Previdência. Essa preocupação agora, como é que fica o aposentado que está nos acompanhando neste momento? Vale o dia 30? Vale a regra do jogo? O que vale, afinal de contas? Márcio, é um desleixo da administração e aquilo que a gente vem apontando em todas as oportunidades e no início da nossa fala. Despreparo para governar. Despreparo, porque o que ela fez com os aposentados não se faz de forma alguma. Tanto que nós, vereadores, protocolamos uma representação do Ministério Público, acompanhamos os aposentados aqui na Câmara, todo instante. Não tem como ver o vereador Dinho, o vereador Ivan e outros vereadores preocupados também, mas em especial nós três, não podemos concordar de forma alguma com esse tratamento com o aposentado, da forma como vem apresentando a escalação. Primeiro, não faz os repasses, não vem fazendo já há bastante tempo os repasses junto à Caixa de Previdência. A Caixa de Previdência hoje é uma preocupação muito grande com o presente e com o futuro. Primeiro, os aposentados de hoje, um ponto que chegou sem receber os seus proventos, precisar ir ao Ministério Público e à Justiça lutar pelos seus direitos, né? Através de... É uma vergonha. O não repasse para a Caixa de Previdência, o passivo que já está deixando, já deixou, a preocupação com aquela superintendente, naquela oportunidade que estivemos com a prefeitura, representando a administração, porque foi a única que nos recebeu, junto dos vereadores, em uma comissão de aposentados, gritando, chorando, reivindicando o seu direito, e depois veio apresentar que não tinha recursos. Márcio, isso é o fruto da péssima administração. Não é só a questão dos aposentados, é toda a bola de neve que, se você gasta maior, contratos absurdos, você não controla mais nada. E a situação do aposentado hoje é esta. A nossa preocupação, vereador Dinho, é com o futuro dos demais, porque daqui a uns 10, 15 anos, nós teremos uma massa aposentando também. Então, se a gente não proteger a Caixa de Previdência, o próximo governo que entrar, não se preocupar com essa situação, com o choque de gestão, com essa questão toda que foi transformada nessa bola de neve atual, com certeza, Márcio, nós vamos ter um problema eterno. Então, o próximo governante ele tem que já entrar preocupado com todo esse levantamento atual e para procurar colocar em dia e realmente não acontecer lá na frente o que vem acontecendo hoje. Senhores, sim, vereador. O vereador Doda, durante a sessão em que nós recebemos uma comissão de aposentados, os 11 vereadores, o vereador Doda fez uma proposta que foi aceita pelos vereadores. A gente tem um compromisso com os aposentados. Que compromisso é esse? Se houver qualquer tipo de atraso no pagamento deles, as sessões serão paralisadas também, serão obstruídas. O que significa isso? Não teremos sessões na Câmara. Então chegou final do mês agora, não tem pagamento aposentado, também não teremos as sessões da Câmara, até que se regularize a situação. Esse é o compromisso dos vereadores, ou da maioria deles, com os aposentados de Cubatão. E também é importante mencionar a respeito que o sindicato dos professores entrou, fora que nós conversamos com a Promotoria de Justiça para entrar com ação, mas também o sindicato dos professores entrou com ação e já obteve êxito nessa ação com a medida liminar que vai garantir o pagamento desses salários sem que haja o parcelamento ou o atraso. Isso é importante. Então se junta nesse momento porque é um momento que independe de questão partidária. É o que a gente sempre fala. Não é o PSB, não é a Solidariedade, não é o PDT. O que vale aqui é a questão das pessoas que estão acima de qualquer partido. Você receber as pessoas, os aposentados, a pessoa que trabalhou a vida toda dela, no momento que ela mais precisa, e você vê a situação delas, tem pessoas que choraram perto de nós, explicando a situação que elas estão passando, constrangimento total. Você tem que pagar um aluguel, você tem que comprar um medicamento, já com essa situação precária em relação à questão do convênio da Caixa de Previdência, e no momento que você precisa, você não tem, acaba tendo esse prejuízo. Então, o posicionamento dos vereadores, mais uma vez, é a favor dos aposentados. E, importante ressaltar, porque às vezes, Márcio, as pessoas questionam o trabalho que é feito pelos vereadores. Porque, primeiro, não se pode somente criticar, você tem que apresentar caminhos. E é isso que o nosso mandato tem fazendo, tanto o meu mandato, quanto o vereador da ordem, quanto alguns vereadores que acabam também sendo propositivos. E segundo,
na fiscalização, a gente não somente grita, a gente vai lá e apresenta as denúncias. Nós já denunciamos, inclusive foi assinado por 6 vereadores, um documento para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas, demonstrando que esses repasses para o Fundo de Previdência não estão sendo realizados. É que a justiça acaba sendo lenta e também essa troca dos promotores acaba prejudicando bastante. Mas o nosso papel, enquanto vereadores, a gente vem realizando. Uma pergunta, os dois são advogados, né, os dois conhecem bem sobre a causa, na verdade são 2 colocações. A primeira, em relação a essa questão da data do pagamento dos aposentados. Onde se falou que se poderia pagar até o 5º dia útil, porém, sempre se pagou no último dia útil do mês. Né? Então, essa periodicidade, essa forma que se vem fazendo ao longo dos anos, já não garante um direito de se receber no último dia do mês? Márcio, a respeito disso, outro dia eu estive até conversando com uma pessoa da administração que mencionou isso. Olha, mas o pagamento está no dia. A questão da discussão não é essa. A questão é por que que o pagamento não foi realizado no dia em que as pessoas se acostumaram. Inclusive, qualquer pessoa, se você troca de imóvel ou adquire um imóvel e você vai lá na CPFL para poder pedir a ligação do seu relógio para ter a luz na sua casa, eles perguntam qual a data que você escolhe para pagamento. Se você recebe no penúltimo dia útil do mês, quem é aposentado, você vai dizer, olha, recebo no dia 29, então para não gastar o dinheiro, coloca aí dia 1º ou dia 2, né? Aí o que acontece agora? A administração simplesmente muda a regra no meio do campeonato? Não. Se a intenção é pagar no 5º dia útil, fala, olha, a partir daqui a 3 meses vai ser no dia 5º dia útil de acordo com o que diz a lei. Porque nem sempre o que é legal é moral. A administração, quando deixa de pagar no dia em que as pessoas se acostumaram a receber, ela está sendo no mínimo imoral. Agora, o ponto central, o eixo da discussão, o atraso só se deu porque a Caixa de Previdência não tem, o Fundo de Previdência está sem dinheiro em caixa para poder fazer o repasse. Se não houvesse hoje o atraso de mais de 20 milhões de reais, teria dinheiro no caixa e ia continuar sendo pago lá no penúltimo dia útil. Então, não vem com essa conversa balela, essa explicação que é para complicar, que é para enganar as pessoas. É irresponsabilidade da administração. Tem que pagar no penúltimo dia útil e, se for mudar, tem que explicar às pessoas e não deixar de pagar do jeito que está acontecendo. O segundo questionamento, nada contra a pessoa, né, da Ana Maria Rodrigues, mas os vereadores estiveram junto à comissão com os aposentados na prefeitura. E, lógico, para a gente que é da imprensa, a gente estranha o fato da superintendente da Caixa ser chamada à prefeitura para explicar sobre o atraso da prefeitura. A superintendente chora, Márcio, com a gente. Ela não sabe o que fazer porque, primeiro, ela é funcionária também. E ela está pensando na sua aposentadoria amanhã também. Então, ela foi clara. Se não repassar, se não tiver o dinheiro em caixa, não tem como pagar. Então, a prefeitura tem que repassar. Não pode dar o calote do calote. Mas o que ela tem feito é um repasse a menor e a Caixa de Previdência não tem como pagar. Então, a prefeitura tem que fazer o seu papel. Ela tem que cumprir com sua obrigação, que é fazer o repasse, efetuar o repasse. Agora, perdeu o controle, Márcio. Nós estamos apontando aqui uma série de descontrole em geral. É um desgoverno descontrolado. Então, se gasta a maior, eu dei um exemplo aqui, se você ganha 5 mil e gasta 7, você não fecha a conta. Você vai ficar no vermelho sempre. O que está acontecendo com essa administração, com tantos cargos de COs, com tantos contratos absurdos, com tantos pagamentos exorbitantes, como a gente apontou aqui, de licenças prêmios, etc., você perdeu o controle em geral. Então, a nossa maior preocupação é justamente esta, não prejudicar o funcionário público. Nesse tocante, a sua pergunta, na questão do aposentado, na questão do repasse, se não houver, vai ter sempre esse problema e isto não pode acontecer e nós já firmamos um compromisso com o vereador Dinho, com os aposentados aqui na sessão. Se não houver o pagamento no final do mês, iremos obstruir uma forma de cobrar da administração respeito com o funcionário e respeito com o trabalhador da cidade, porque eu costumo dizer que quem toca a máquina pública é o funcionário público, carrega nas costas, não tem um aumento há mais de 10 anos, o funcionário público é penalizado, é perseguido, é esquecido, você não vê um respeito como deveria ter ao funcionário público. E quando falta o pagamento,
você vê realmente o descaso total. Me corrijam se eu estiver errado. A comissão foi lá para cobrar quando ia ser feito o pagamento e o porquê do atraso do pagamento. Exatamente. E esses dois questionamentos teriam que partir de um representante da prefeitura, que não estava presente. É lógico isso? Eu estou sendo lógico nessa questão? Era o mínimo que a gente esperava. Então, o que ela fez? A prefeita colocou a Ana Maria como testa de ferro para dar essas explicações para nós, que ia efetuar o pagamento no dia posterior, mas isso não resolve a questão. A gente quer a cobrança do funcionário, é o seu direito. Ele não está pedindo nada, não está pedindo favor nenhum. Está cobrando o seu direito, que é receber o seu pagamento na data prevista, realmente como ele vinha recebendo há muitos anos. Nunca tivemos esse problema na cidade. O Batão chegou nunca na história dessa cidade, nós tivemos um problema como esse, do funcionário público, do aposentado, não recebeu o seu pagamento. Senhores, a gente está chegando ao finalzinho, mas eu quero aproveitar a estada de vocês aqui, a primeira vez do vereador Dinho com a gente aqui no programa. Por isso que eu deixei ele falar mais, para voltar mais. A Câmara, os vereadores têm as suas atribuições. Dentro dela estão as comissões, que vêm sendo exercidas com muita propriedade, né? Nós tivemos aí uma Câmara Municipal que vem exercendo e criando-se várias comissões, apurando-se vários assuntos. Os vereadores mesmo fazem parte de algumas comissões importantes e que têm se destacado. Eu queria ouvir de vocês como estão o andamento dos trabalhos nessas comissões, o que vocês acham dessa questão que muita gente fala, está judicializando a política, ou não? É uma ferramenta e deve ser usada. Primeiro, vereador Doda, que a gente estava inclusive na reunião da comissão agora das multas, né, vereador? Isso, eu tenho duas comissões, mas muito importantes, o qual eu sou o presidente, o vereador Dinho faz parte, o vereador Ivan, que é uma comissão, é a comissão das licenças prêmios, onde com certeza até o início do mês de dezembro nós estaremos encerrando e com certeza absoluta iremos encaminhar para o Ministério Público para que o Ministério Público exerça o seu papel nos ajudando, que é oferecendo a representação e a intimação desse pessoal, dando seguimento ao trabalho da comissão junto à representação do Ministério Público. Só um parênteses, não vai terminar em pizza. Com certeza. Esta é a comissão das licenças prêmios. Temos uma outra muito importante também, onde ouvimos hoje as pessoas que representam aquela autarquia, que é referente às multas de trânsito na cidade. Recebemos aqui uma série de indagações, uma série de denúncias de que a quantidade de multas na nossa cidade triplicou de uma forma assustadora. Montamos a comissão especial de inquérito, formada com o vereador Dinho, eu, presidente, vereador Dinho e o vereador Ivan, e onde ouvimos hoje os superintendentes daquela autarquia da CMT e juntaram junto à comissão, além do seu depoimento, uma série de documentos, onde nós indagamos um valor exorbitante, na nossa forma de ver, muito alto recebido em 2013 e 2014, referente às multas de trânsito na cidade. Ou seja, no ano de 2013, quase 3 milhões. No ano de 2014, quase 5 milhões. É muito dinheiro de multa, referente à multa de trânsito na cidade. Então, nós cobramos a contrapartida. Que contrapartida é essa? Melhorar os pontos de ônibus, melhorar os emplacamentos, melhorar a sinalização. Essa verba ela vai direto para a prefeitura ou vai direto para a CMT? Que é utilizada para todo o funcionamento da CMT, que ela só não pode pagar funcionário, mas ela pode comprar veículo, ela pode fazer todo o equiparato posterior, construir, melhorar, todo outro tipo de melhoria com esse valor pode ser feito, com exceção de pagar a funcionário. Então, nos estranhou muito, na minha forma de ver, que o vereador Dinho também vai fazer seus comentários, que é um valor alto que nós teríamos que ter um retorno garantidor, um retorno melhor, um retorno em excelência pelo tamanho das quantidades de multa. Então, realmente, a comissão está fazendo seu papel, as denúncias são feitas nesta casa e nós nunca nos furtaremos de deixar de exercer o nosso papel, que é fiscalizar, denunciar e, acima de tudo, dar uma resposta para a população.
Então, estamos aqui prestando serviço e informando a população alguns trabalhos que a gente tem feito. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo aqui. A CMT, ela cuida do trânsito. O trânsito são os pedestres, motoristas, né? Tanto condutores de motocicletas e também como condutores de veículos, né? 4 rodas. Isso. Os pedestres também estão inclusos nisso? Então dá para investir em calçado, melhorar o calçamento de 5 milhões ou não? Não, nós questionamos, inclusive, essa situação das calçadas e também a questão dos buracos na cidade. E a doutora, a advogada da CMT, ela informou que aí não foge da competência da CMT. Dentro da legalidade, tem que ser a Secretaria de Manutenção com outro contato, com outra dotação orçamentária. Na CMT, infelizmente, né? Infelizmente, não pode ser feito. Em relação à educação, para a gente finalizar isso, vocês estão numa comissão, a população reclamando das mudanças para 2016, realmente nós tivemos a casa cheia aqui, audiência pública. Com certeza, Márcio. Eu sou presidente da Comissão de Educação da nossa Câmara Municipal, onde recebemos aqui várias mães questionando essa mudança na educação, essa mudança do plano da educação, esse absurdo com que a administração está fazendo de transferir, tirar a criança praticamente, vamos supor, para que a população possa entender melhor, aqueles que não estão diretamente envolvidos, tirar uma criança do Vale Verde, tirar uma criança da Vila Esperança, tirar uma criança do Bolsão 7, do Bolsão 9, do Jardim Caraguatá e traz aqui para o centro. Só que essa criança, ela é dada um passe. Primeiro ela é tirada do lado da sua casa, quando está numa creche, numa escola do lado da sua casa, para vir para aqui para o centro. E depois é dado um passe. A dificuldade de locomoção dos pais é um absurdo. Muitos têm que trabalhar. Os próprios municipais, os locais onde está sendo transferida essas crianças, não oferecem condição. Precisa de reforma, precisa de ampliação, precisa de estrutura em condições de atender essa demanda. Então, a administração, durante esses 7 anos que está aí, que eu chamo de desgoverno, porque de fato é um desgoverno, ela não preparou para receber, para executar essa mudança. Ela não construiu, ela não reformou, ela não melhorou, simplesmente agora quer tirar daqui e colocar ali, ou seja, de uma escola para outra, de um local para outro, sem oferecer as mínimas condições estruturais. Primeiro que não oferece as condições em termos de educador, em termos de professor, que falta o professor na sala de aula. E, posteriormente, o próprio prédio local não oferece as condições. Então, nós recebemos as mães aqui, junto com o vereador Dinho, o vereador Ipanto, protocolamos o Ministério Público, com mais 4 vereadores, um total de 7, assinamos juntos e protocolamos uma representação junto ao Ministério Público, onde o promotor já instaurou o inquérito civil, já intimou o secretário municipal de educação, o César Pimentel, para que preste as devidas informações referente a toda essa situação, essa estrutural de transferência, de localidade, e ele vai ter que prestar informação e nós estamos aguardando. Estamos chegando aqui ao finalzinho do ponto de vista. Eu gostaria das considerações finais dos vereadores. Primeiro, agradecendo a participação e contando com uma próxima participação no programa, sem dúvida, vereador Dinho. Márcio, a gente agradece, como você disse, é a primeira vez que vem no programa, um bate-papo gostoso, que a gente pode aqui conversar com as pessoas que estão em casa, apresentar o que a gente vem fazendo de trabalho aqui. Agradeço aqui a presença do nosso amigo, o vereador Doda, que tem sido companheiro nessa caminhada, e dizer para a população que continue acompanhando o nosso trabalho, exigindo a nossa presença sempre que alguma coisa seja necessário, e acompanhe a nossa página no Facebook, Dinho Eliodoro, você pode acompanhar nossos trabalhos, página do vereador Doda, se me permite já falar, está Severino Tarcísio da Silva, o vereador Doda. Então, que acompanhe. Vereador Doda. Mas eu que agradeço mais essa oportunidade de estar aqui conversando com os telespectadores, com você que está em casa, para que possa conhecer um pouco do nosso trabalho, um pouco das comissões que funcionam aqui na Câmara, um pouco da situação real, momentânea, que vem acontecendo na nossa cidade. Sei que a maioria das pessoas em casa não precisa nem acompanhar, porque sofre na pele, Márcio, porque quando a pessoa perde o emprego, quando a pessoa chega no hospital que falta um medicamento, que não consegue uma cirurgia eletiva, cancelou tudo, que não tem um médico para atender, que derrubam a nossa policlínica há mais de 4 anos, está lá o buraco lá do lado do hospital, que anda na cidade esburacada, a cidade abandonada, deixada de lado, onde não tem um plano de ação na cidade. Então a gente fica triste, mas a gente não se curva e a gente não deixa de exercer o nosso papel, que eu tenho dito aqui na Câmara. Enquanto, até as últimas horas de 2016, 31 de dezembro, nós estaremos trabalhando pela nossa cidade,
pela nossa população, em respeito ao voto que nos foi otorgado e em respeito a cada uma das pessoas que tem nos procurado, que tem gritado aqui junto com a gente pedindo socorro. Estamos sempre à disposição, não só para fiscalizar, para denunciar, mas também para fazer o que estamos fazendo com as mães que vieram aqui pedir socorro. Vamos ao Ministério Público, junto com o vereador Dinho, temos ido várias vezes protocolar e temos tido o respaldo do Ministério Público, porque está vendo o descaso com a nossa cidade. Então estamos à disposição e é um momento oportuno da gente poder falar um pouco. Lógico que o tempo é curto, não dá para a gente falar de todos os nossos projetos, de todo o nosso trabalho, mas um pouco do que é perguntado, é indagado aqui neste programa, onde a gente pode estar conversando com o telespectador e mostrando um pouco do nosso trabalho. A gente fica agradecido, junto com o vereador Dinho, estamos aí fazendo um trabalho na nossa cidade para poder dar resposta para a nossa população naquilo que é gritado e nos é procurado. Agradeço. Responsabilidade dos vereadores. Agradecendo a participação de ambos aqui, né? É a primeira vez do Dinho, Dora já esteve aqui com a gente antes, mas espero que seja a continuidade de inúmeros outros programas, né? Pauta não falta. Com certeza vamos estar com os vereadores mais tempo aqui. Agradecendo toda a equipe que por trás das câmaras tornam o ponto de vista possível. Agradecendo sempre a sua audiência. Permaneça na programação da sua TV Câmara. E até o próximo Ponto de Vista.